E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre as antissicilianas. Então a defesa, por que antissiciliana, né? Porque são as ideias das brancas, depois do lance C5, que caracteriza a defesa siciliana, onde o branco não joga cavalo F3 seguido de D4, tá? Então a gente vai deixar o lance cavalo F3 seguido de D4 para outro vídeo. Então a gente vai falar das antissicilianas sem o lance cavalo F3. Bom, a ideia da siciliana é qual, né? Quando as brancas jogam o lance E4, dos objetivos das brancas é jogar o lance D4 e controlar o centro, né? A gente chama isso aqui de centro clássico. E aqui a ideia das pretas é qual? Evitar com que as brancas construam esse centro e ao mesmo tempo desequilibrar um pouco a estrutura de peões, né? Então a estrutura fica um pouco assimétrica. De novo, o lance mais popular aqui é cavalo F3, seguido de D4. Mas vamos ver algumas ideias que as brancas tentaram ao longo do tempo com outros lances, né? Então, depois de cavalo F3, o lance mais popular aqui é cavalo C3, que a gente chama de siciliana fechada, justamente porque cavalo F3 seguido de D4 a gente chama de siciliana aberta. Então a ideia do cavalo C3 é deixar o jogo fechado, ou pelo menos por enquanto, né? E desenvolve uma peça e controla o centro. Cavalo C6 é o lance mais popular. E aqui as brancas têm quatro maneiras de jogar, vai. Mas elas são muito semelhantes uma com as outras. O lance mais popular aqui é o cavalo F3 pode transpor para no lance 2. Mas aqui o branco tem a ideia de jogar com G3. Né? E jogar com bispo G2, D3, D6. E aqui o branco vai tentar fazer o quê? Né? Ele não vai jogar com o centro aberto. Ele vai tentar deixar o jogo mais fechado possível e tentar um ataque na ala do rei. Né? Então o bispo E3 é o lance mais popular para seguir com dama D2. Em alguns casos F4, cavalo F3. Dá para jogar com F4 direto também. E aí, por exemplo, cavalo F6, cavalo F3, roque, roque. O branco vai tentar fazer uma avalanche aqui na ala do rei. Também dá para jogar ideias como cavalo F3 direto, né? E seguido de roque, mas as ideias normalmente vão ser as mesmas, né? Cavalo H3 é uma ideia também. Mas sempre o branco, no geral, vai tentar atacar na ala do rei. E o preto vai tentar criar contra-jogo na ala da dama, com torre B8, B5, B4 e tal. Voltando aqui, o branco tem outras ideias também. Tem esse lance aqui, cavalo de G E2, que é um lance bem flexível, tanto que o nome que leva é a variante camaleão, porque eu acho que o branco pode tanto jogar com D4, que vira uma siciliana aberta, e tanto pode jogar com G3 aqui, que vira siciliana fechada. Então ele meio que deixa a posição bem flexível aqui. Outro plano que o branco pode tentar aqui é jogar com F4, que a gente chama de ataque Grand Prix, né? Então, controla o centro, e aí vai jogar com G6, cavalo F3, por exemplo, bispo G7. E agora, se o branco jogar com G3, vira uma siciliana fechada, né? Vai levar bispo G2, roque e tal. Mas aqui, normalmente os jogadores de ataque Grand Prix jogam com bispo B5 aqui, para jogar bispo por C6, D3 e roque. Também é possível jogar com bispo C4. No geral, nessas sicilianas fechadas, independente da siciliana que você escolhe, né? É muito útil jogar com G6 e bispo G7, porque aí o bispo fica numa diagonal boa, controlando a casa de D4 junto com o peão e com o cavalo. Bom, beleza, essa era a siciliana fechada mesmo. Tem outra aqui que a gente conhece como siciliana lapim, que o lance prepara o lance D4 aqui para tomar o centro. E aqui tem duas respostas principais aqui das pretas. O lance cavalo F6, que vira uma espécie de Alekhine, né? Só que com a inclusão desses dois lances. Então E5, atacando o cavalo. Cavalo D5, D4, tomando o centro. Tomou. Cavalo F3. O preto não pode tomar aqui em C3 porque está caindo em D5. C por D4 pode ser também, é uma opção. Provavelmente vai levar para a mesma posição depois do lance cavalo F3. E aqui no geral, o que o branco vai tentar fazer, né? Como ele tem mais espaço aqui no centro, ele vai tentar ideias de ataque na ala do rei de novo, né? E o preto vai tentar contra-atacar no centro, com lances como cavalo C6, D6, e tentar não levar mate quando ele rocar. Certo, certo, certo. Outra ideia aqui pro branco é jogar com bispo C4, mas aí o preto pode jogar uma ideia como dama C7 aqui, porque esse bispo por, dama por E5 cheque, né? Certo.
Outra opção que as pretas têm aqui é o lance D5. Peão por e dama por D5. E aí o argumento das brancas é qual? Das pretas é qual, né? Com o peão em C3, as pretas podem desenvolver essa dama cedo porque as brancas não têm cavalo C3 aqui, né? Justamente porque o peão tá lá. Então por isso a dama vem cedo pro jogo. Mas aí segue D4, cavalo F6, cavalo F3. Aqui as pretas têm a opção de E6, bispo G4 é mais jogado. E aqui normalmente esse tipo de posição vai levar para posições de peão da dama isolado, né? Então as brancas, quem quiser jogar isso de brancas, vai ter que saber bastante sobre posições de peão da dama isolado, né? Por exemplo aqui. E o preto também pode jogar com E6, que meio que pode virar uma defesa francesa por transposição depois do lance D4, D5 e E5. Bom, vamos dar lapim. Acho que a mais popular depois dessas duas, com certeza é o lance D4 direto, que a gente chama de gambito Morra ou gambito Smith-Morra, que é o lance C3 aqui. Então, a ideia do gambito é qual? Primeira coisa que vocês têm que saber, né? O preto não é obrigado a aceitar um gambito. Ele pode jogar cavalo F6, que acaba levando para uma lapim, né? Depois G5 e cavalo D5. A gente tem a mesma posição da lapim. Ou também pode jogar com D5, que também leva para uma posição semelhante à que a gente viu da lapim. Tá? Mas a ideia do gambito Morra é qual, né? Ele vai sacrificar um peão para acelerar o desenvolvimento, né? Então, as pretas têm um peão a mais, mas estão totalmente com as peças na casa inicial, enquanto as brancas têm linhas abertas para todas elas. Então, por exemplo, cavalo C6, o tipo de compensação, né, que as brancas buscam: cavalo F3, D6, bispo C4, E6, roque, cavalo F6, dama E2, para colocar a torre D1 e já ficar mirando lá na dama de D8, bispo E7, torre D1. E aqui esse é o típico cenário que as brancas buscam, né? Vai tentar fazer pressão aqui na coluna da dama e desce com E5 que o branco vai tentar atacar de algum jeito. Então, por exemplo, bispo F4, torre de AC1. E as pretas vão tentar manter o peão a mais e tentar dar uma consolidada na posição. Agora, só para mostrar uma pequena armadilha. Cadê? Preto pode jogar com E6 também. Para quando o bispo for para C4, ele ficar batendo no granito, né? Porque essa estrutura é muito sólida. Cavalo F6 roque, dama C7, ameaçando alguns táticos aqui em cima do bispo. Dama E2 e aqui cavalo G4 é um lance que o branco precisa ficar atento. Porque aparentemente é um lance que não faz nada, né? Beleza, ataque em H2, mas o cavalo tá defendendo. E aí muita gente já caiu aqui e jogou H3. Tem 5 partidas na base que o branco jogou H3 aqui. E é aqui que mora o perigo, né? O preto tá ganho depois do lance cavalo D4. Atacando a dama e atacando o cavalo, sobrecarregando as duas peças das brancas, né? E não tem o que fazer, né? Porque ele vai tomar o cavalo com cheque e vai dar mate em H2. Tem que tomar o cavalo aqui e perdeu a peça. Vai ficar com duas peças pela dama, né? Beleza, gambito Morra dito. O branco tem outras opções que eu vou passar bem por cima, assim. Eu acho que... deixa eu aqui pegar... Tá. Tem o lance F4 direto, né? Porque se o preto jogar cavalo C6, o branco pode jogar cavalo C3, e aí virou uma Grand Prix. Só que eu acho que nessa ordem ficou um pouco não muito popular por causa do lance D5 aqui direto. E aí justifica o lance cavalo C3 primeiro, né? Porque se peão por D5, o preto vai jogar com cavalo F6, que é um sacrifício de peão muito interessante pro preto. Se o branco tentar manter o peão, o preto pode jogar com E6 aqui. Peão por, bispo por. E aqui o preto tem compensação total pelo peão, né? Porque tem desenvolvimento melhor, cavalo C6 e cavalo vindo para D4, também uma coluna aberta para pressionar o peão de D. E o branco ainda não desenvolveu nenhuma peça. Outras opções aqui para o branco. Cavalo E2, que provavelmente deve levar para uma variante camaleão, né? Da siciliana fechada. Tem o lance G3 aqui direto. Mas, de novo, eu também acho que é um pouco impreciso por causa do lance D5. Que também justifica o lance cavalo C3 primeiro. Porque depois de peão por, dama por, o preto ganha um tempo, né? Em cima da torre das brancas. Uma opção pode ser o lance C4 também, que acaba virando uma espécie de inglesa depois de cavalo C6, cavalo C3. E aí o branco pode escolher do jeito que vai jogar, né? Você vai jogar com G3, bispo G2, F4 e tal.
D3 provavelmente deve levar ou para aquelas ideias de ataque índio com cavalo D2, seguido de cavalo F3, G3, bispo G2. Ou também de siciliana fechada, né? Que aí o branco pode jogar com G3, bispo G2. Aqui o branco também tem uma opção, que é o lance cavalo A3. Que ficou bem popular depois, popular entre grandes e enormes aspas, né? Um jogador chamado... Putz, eu não vou conseguir falar o nome dele. Mas ele ganhou do Kalifman no campeonato russo jogando lance cavalo A3, né? O cavalo A3 é um pouco difícil de explicar, mas o branco pode ter algumas ideias de C3, seguido de cavalo C2, né? Trazer o cavalo de volta para o centro. Aqui também tem o lance A3. Para preparar o lance B4, eu vou mostrar o B4 direto, porque aí vai ficar mais clara a ideia, que a gente chama de gambito wing. Então ele vai sacrificar um peão de flanco, porque depois de C por B4, o argumento das brancas vai ser que depois de D4 ele tomou o centro, mas claro que a vida não é fácil assim, né? O preto pode jogar o lance D5 aqui, contra-atacando pelo centro, e aqui até o preto já tem uma posição um pouquinho melhor. O branco também pode jogar com A3, convidando ele a tomar outro peão. Peão por, e aí bispo por A3. E esse é o típico cenário onde as brancas vão buscar compensação, jogando lances como D4 para tomar o centro e aproveitar o rápido desenvolvimento das peças, enquanto as pretas não desenvolveram nada ainda. O lance A3 prepara B4, sem perder o peão assim. Então, por exemplo, cavalo C6, B4, toma, cavalo por, e aí D4. E aí a gente chega num cenário parecido com a outra variante. Outra opção para o branco é o lance B3 aqui, para jogar com bispo B2 e depois desenvolver as peças normalmente. E agora, por último, eu acho que é um lance que muito iniciante joga, que é o lance bispo C4. Que contra a siciliana não é bom, pelo menos aqui não, né? Porque as pretas têm a opção de jogar, por exemplo, E6, e o bispo vai ser um alvo quando o preto jogar o lance D5. Então, por exemplo, cavalo C3 A6, A4, cavalo C6, D3, cavalo F6. E aí depois de cavalo F3, o preto consegue lutar pelo centro jogando D5. E esse D5 vem com o ganho de tempo porque o bispo está em C4. E aí, por exemplo, depois de bispo B3, rei 7, ó. Bispo E7, roque. O bispo de B3 não está numa casa legal porque ele está, ó, batendo no granito, né? Ele tá atacando um peão que já está defendido por outro peão. Então, normalmente, o bispo não fica legal aqui, tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha que falar dessa parte introdutória. Vamos ver ver duas partidas aqui, né? Então, a primeira partida que eu vou mostrar aqui é do David Howell contra o Wang Yu, no torneio em 2011. Então, foi uma siciliana Lapin. O preto jogou com D5. Tomou, D4. Cavalo C6, aumentando a pressão em cima do peão de D, cavalo F3. E aqui a gente viu, acho que a gente viu o bispo G4 e E6, né? Mas aqui veio o bispo F5 do Wang Yu. E aqui o branco jogou... E aqui o ponto, né? O branco não tem a casa de C3 para o cavalo. Se jogar cavalo D2, vai cair o peão de D4. Peão por, cavalo por D4. Acaba caindo o peão. Então, o Howell jogou cavalo A3 aqui, para desenvolver uma peça e também acelerar, preparar o lance bispo C4 sem perder o peão de D. C por D4. É importante que o preto faça essa troca agora, porque se o preto joga C por D4, C por D4, com o cavalo em B1 ainda, o cavalo pode ir para C3, né? Então ele não vai para A3, ele vai para C3 direto. Então, as pretas jogaram com C por D4 só quando o cavalo saiu de B1, que é um detalhezinho importante. Veio bispo C4, dama E4, cheque. Rei F1. E aqui o preto tem que tomar um pouco de cuidado, porque se ele joga o lance como D toma C3, leva bispo por F7. Rei por F7 e aí cavalo G5. Atacando o rei, atacando a dama. Então aqui ele joga E6. Seguiu o cavalo B5, ameaça no cavalo C7 e tomar o peão de D também. D3. Cavalo de FD4. Agora se jogar cavalo C7 cheque. Leva rei D7, cavalo A8 e dama por C4. E aí o cavalo não volta mais, né? E aí o preto vai ficar com duas peças por uma. Então lance D3 atacou o bispo.
Seguiu o cavalo de FD4 para tampar o bispo e ameaçar cavalo C7 cheque. Cavalo por C por torre C8, atacando o bispo. F3, dama C6. Aumentando a pressão em cima do bispo. Tomou. A6, expulsão do cavalo. Cavalo C3, cavalo F6. E a gente chega numa posição típica de peão dama isolado. Só que com alguns poréns, né? O rei das brancas está em F1. Ele não achou lugar seguro para ir, né? E aqui o Raul jogou com D5. Cavalo por, dama por, peão por. E aqui o branco simplesmente não tem compensação pelo peão. E aqui o Wang Yu ganhou uma boa partida, seguiu torre C2, rei D7, centralizando o rei, terminou o desenvolvimento, torre 8, H5, B3, entendeu? Vai ganhando um pouco de espaço ali na ala do rei, torre G8 para preparar o G4 em alguns casos, rei E6 melhorando o rei, bispo D2 e aqui o branco não tem o que fazer senão esperar, né? Então, rei F5, torre D8, bispo A5, torre D7, torre C8, H4. Então aqui provavelmente as pretas vão tentar trocar os bispos de casas pretas e tentar uma invasão aqui com o rei. Seguiu torre 8, bispo F4, bispo C3, D4. Se tomar, leva bispo E5 e aqui o branco pode abandonar já. Bispo B4, torre C7, torre E4 para tomar o peão de D. Só que aí agora as pretas invadem, né? E agora pode jogar com torre A1 e torre G1 também. Torre 1, torre C6, torre E4. Bispo E5 defendendo o peão. Bispo D2, B5. Torre E2, torre C8, torre 1. Bispo F4 para trocar os bispos e tentar fazer a invasão. Torre E4, tomou. Torre D8, rei D3. B4. E aqui o branco não pode jogar torre por, porque segue torre por, rei por. E aí o preto consegue invadir, né? Com rei F4 e tomar os peões na ala do rei. Seguiu torre G4, torre D5, F4, para tentar trocar alguns peões e quebrar a estrutura das pretas, mas aí veio torre A5, né? E agora o peão de A2 caiu. Tomou. Trocou mais alguns peões, mas depois de cair em A2 já são 2 peões a menos. E G6, tomou em D4, torre C2, rei E5, torre C5 cheque, rei D4, torre C3, oferecer a troca de torres, porque depois de torre por, B por, rei H5, não tem como impedir rei H4, rei H3 e o peão das pretas, o peão das brancas, acaba caindo, né? E aí o final de peões é muito ganho para o branco, né? Então, por exemplo, rei B4. E acho que até vai chegar numa posição de... o peão não chega a tempo, né? E aí aqui o branco pode simplesmente jogar com damão. Rei B6 e dama E5. E aí a gente vai... E aí acaba levando para um final de dama contra peão, que vocês podem ver ali na parte de finais do canal. Mas depois de B por rei H5, o branco abandonou aqui, tá? Então vamos para a próxima. Que é uma partida do Lutz contra o Nick de Firmino, num torneio em Biel, na Suíça em 1993. E foi um gambito wing. E aqui o branco jogou com A3. Claro que o preto não é obrigado a tomar o peão, né? Então ele jogou com D5 aqui justamente para acelerar o desenvolvimento. Peão por, dama por. E aqui tem um pequeno truquezinho que o branco não pode jogar A por B4 porque leva dama E5 cheque, né? E aqui o branco pode abandonar e ir pro quarto do hotel. Então por isso o branco jogou cavalo F3 e aqui E5. Aproveitando de novo que a dama sai cedo pro jogo, só que as brancas não conseguem jogar cavalo C3 aqui, porque o peão está controlando. A por B4, bispo por B4. De novo, não dá para jogar cavalo C3 porque simplesmente toma. Peão por, dama por, rei por D1 e aí F6. E o preto tem um peão a mais e a estrutura das brancas está completamente destruída, né? Então veio C3, bispo E7, cavalo A3, já que é a melhor casa para o cavalo pode ir para B5. O cavalo pode ir para B5 e preparar o lance bispo C4. Seguiu o cavalo F6, cavalo B5, dama D8. E aí cavalo por E5, o branco acabou recuperando o peão. E aí a posição está mais ou menos equilibrada. Seguiu o cavalo C6, tomou. Dama F3, cravando aqui o peão. Bispo D7.
Cavalo D4 atacando o peão de C6. O branco tem que tomar certo cuidado aqui porque ele não tá tão bem desenvolvido, né? Seguir o roque, ignorando ali o peão. Bispo A6. Se tomar em C6, acho que dama E8, talvez. Já criando alguns temas em cima do rei das brancas, né? Porque ameaçou qualquer casa para o bispo cheque. Então veio o bispo A6 para terminar o desenvolvimento. Dama C7, H3, com a ideia de evitar bispo G4 em alguns casos. C5, cavalo F5, e aí dama E5 cheque. Cavalo E3. E aqui as brancas estão a um lance de tentar consolidar um pouco a posição, né? Mas aí veio o bispo D6, evitando o roque, porque esse roque dama H2. Bispo E2. Bispo C7. Porque a ideia do bispo E2 é qual, né? Jogar cavalo C4 e aí pegar o bispo ali de D6. Então o preto jogou bispo C7, cavalo C4, dama E6. E aqui podia jogar roque, acho, ou não. Roque é possível, torre de F8, por exemplo. Mas ele preferiu jogar dama E3 primeiro para tentar simplificar a posição. Veio o cavalo E4, o preto não quer trocar damas. Roque, torre de F8, bispo D3 e F5. E aqui, as brancas ainda não conseguiram terminar o desenvolvimento, né? Porque o bispo de C1 não joga direito. Ele não tem uma casa tão ativa para ir, né? E o preto está com todas as peças no jogo e pode começar até a tentar um ataque ali na ala do rei. Então veio torre 1, dama D5, ameaçando o cavalo por C3, dama F3, bispo B5 atacando o cavalo, cavalo B2, e aí C4, né? E olha que belo cavalo temos em B2, um cavalo fianquetado, que só tem uma casa para ir, né? Então a ideia do C4 é piorar esse cavalo de B2. Veio o bispo B6, cavalo D1 para tentar trazer o cavalo para o jogo. E aqui jogou com F4 as pretas para evitar cavalo E3 de algum jeito. O branco acabou tomando o peão e levou o cavalo para F2. Tanto atacando a torre, tanto o cavalo de D1 e tem ideia de torre F8 também. Seguiu o cavalo E3. E aí o cavalo veio para D3, então automou. E aí aqui o branco continua com os problemas de desenvolvimento. E tem que se preocupar também com o rei aqui, né? Tá vindo torre F8, torre de A8. Rei H1, torre E4. Colocando mais peças no jogo. Dama G5, bispo C6. Criando alguns temas em cima do rei das brancas. Bispo B2, dama por D2. E aqui acabou pendurando o peão, né? Mas a posição das brancas é muito difícil. Ele tá jogando com 2 peças a menos aqui. Seguiu o bispo B2, saquei dama D2. Torre de AD1, torre por E3. Acho que dava até pra... Se dama por B2, tem que ficar esperto com umas ideias como cavalo F5, né? E certa iniciativa aqui na ala do rei. Mas aqui torre por E3 acaba com o jogo das brancas. Porque seguiu torre D2 e o branco acabou levando mate aqui em H3, né? Porque o peão tá cravado e o bispo de B6 tira a casa de G1. E aqui, tipo, perdeu uma peça aqui o branco mesmo. E o bispo de B2 continua sem jogar. Bom, essa foi uma pequena introdução às antes sicilianas. Vocês vão ver que tem mais algumas pra gente ver, que a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.